Josué capítulo 1, verso 7. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Nós vimos aqui na palavra de Deus, se nós voltarmos lá no início, no versículo 1, depois da morte de Moisés, Deus chegou para Josué e falou para que ele sejasse forte e corajoso, porque era ele que iria conduzir ao povo à terra prometida. Deus pediu que ele fosse forte e corajoso e não se apavorasse, porque ele estaria com ele. Nós vimos que, a princípio, talvez Josué estava abatido, estava triste, deprimido, depois da morte de Moisés, o grande líder religioso no qual estava passando os ensinamentos para Josué e preparando Josué para essa jornada. E quando Deus fala para Josué ser forte e corajoso, acreditamos que as lutas viriam, as guerras viriam, ele teria que enfrentar deserto, teria que enfrentar muitas lutas para chegar até a terra prometida. E nós sabemos que a palavra de Deus fala que Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que cumpre com tudo aquilo no qual Ele promete para a nossa vida. E Ele prometeu para Josué: Josué, eu sou contigo e você vai fazer com que esse povo chegue até a terra prometida, uma terra onde mana leite e mel. E muitas das vezes, com os fatos, com os acontecimentos, assim como Josué, talvez você se sinta triste, abatido, mas Deus fala para você nesse exato momento: seja forte, seja corajoso e você vai ter êxito em tudo que você enfrentar. Porque Josué, a princípio, ele era um espia, depois passou a ser o chefe de Israel, ou seja, um chefe ali do exército israelita, e depois chegando ao líder espiritual, conduzindo ao povo à terra prometida. Mas eu pergunto, será se somente ele sendo forte e corajoso, ele teria êxito em conduzir ao povo à terra prometida? Deus falou no versículo 7, fala o seguinte: para que ele seja forte e corajoso. E outra coisa principal, um fato que nós não devemos esquecer, que Deus falou para Josué meditar, ou seja, obedecer à lei, ou seja, a palavra de Deus, para que ele viesse ter sucesso, ter êxito em tudo naquilo que ele fizer. Porque nós vimos que muitas das vezes as lutas se levantam contra a nossa vida, a luta se levanta contra a sua vida, mas não é momento de nós nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Mas nós vimos hoje muitas pessoas parando, pessoas ficando aí sem ter uma direção a seguir. Mas eu quero falar para você que Deus é contigo. No momento que você obedece à palavra de Deus, no momento que você medita dia e noite na palavra de Deus, ali você tem uma direção. O Espírito Santo, ele conduz a você aos grandes campos verdejantes, um local especial, uma terra prometida, uma prosperidade abundante para a sua vida e para a sua família também, assim como Deus prometeu para Josué, porque o povo saiu do Egito e ali ele teve a promessa da terra prometida, uma terra onde mana leite e mel. E nós acreditamos que Deus, ele é capaz de fazer o sobrenatural. Assim como Deus prometeu para Josué, Deus prometeu para você no momento que você entregou a sua vida, os seus caminhos ao Senhor Jesus. No exato momento ali o Espírito Santo se faz presente na sua vida e Deus não abandona você. Se nós vimos aqui na palavra de Deus, em livro de Salmos 139, vamos entender melhor. Assim como Deus falou para Josué, Deus está falando para você nesse exato momento, para ser forte e corajoso. Vamos abrir o livro de Salmos 139 e lá nós vamos entender melhor, ver a importância da presença de Deus, que é um Deus que se faz presente em nossa vida. Salmos 139, diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante,
e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Olha só que palavra maravilhosa, olha só o que Deus ele sabe de todas as coisas. Essa promessa que o Senhor Deus ele fez para Josué. Interessante que ele falou, Josué, seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo. E a palavra de Deus fala que Deus está conosco todos os dias. Para onde nós iremos? Ali, Deus se faz presente. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que foi uma promessa do Senhor Deus, uma promessa que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos antes de ir ao céu, antes de subir para o Pai. Ele falou que mandaria o Consolador, e aqui o livro de Salmo aqui relata a presença de Deus em qualquer lugar, não importa. Talvez você está passando por um momento difícil, talvez você está numa situação que você acha que não tem saída, não tem solução, mas eu quero falar para você, Deus está com você. Para isso é preciso que você clame, você peça que Deus venha agir na sua vida de uma forma especial. O Salmo aqui relata, não adianta, qualquer lugar que você vá, mesmo que nós passarmos pela sombra do vale da morte, Deus está ali presente e Ele vem nos erguer, Ele nos pega pela mão, nos sustenta. Essa é uma palavra fiel, uma palavra verdadeira. Aqui uma palavra maravilhosa no livro de Salmos 139. Promessa de Deus. Deus está presente em tudo em nossa vida. Mas o que falta? A nossa fé. O que está faltando? A fé. E o principal de estarmos meditando na sua palavra dia e noite, para que nós não venhamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, e sim prosseguir em diante ao nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. A promessa de Deus de ser conosco são para todos aqueles que invocam. Se você invoca o nome de Deus, ali se faz presente na sua vida. Vamos acompanhar em Mateus capítulo 28, verso 18, a promessa do Senhor Jesus, a promessa que Deus fez a Josué, a promessa que o Senhor Jesus fez aos discípulos, que se estende também para nós nos dias de hoje. Se você puder acompanhar, você que está nos assistindo nesse exato momento, ligando a sua TV agora, esse é o programa Vida em Jesus, e eu sou o pastor Léo Oliveira da Igreja Vida em Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 28, verso 18. Olha só o que diz a palavra de Deus. Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus chegou e falou para Josué assim, Josué, seja forte e corajoso, fazendo cumprir a lei, ou seja, a palavra que meu servo Moisés ordenou, que eu estarei contigo. E onde quer que vários estarei, você terá êxito. O Senhor Jesus também falou para os discípulos. Ele deu ide, quando ele falou de anunciar o seu evangelho, falou para os discípulos ir e pregar a palavra a toda criatura, porque ele estaria com ele todos os dias até a consumação. E o principal ponto que nos chama a atenção, falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você está guardando os mandamentos de Deus? Você está meditando na palavra de Deus? Para que o encanto do mundo não venha tirar
você da presença de Deus? Ou quem sabe a luta que se levanta contra a sua vida, momento que você se sente fraco e ali você pensa em até desistir desse caminho? Acredito que Josué também houve um momento na sua vida, com as lutas, as guerras que se levantavam contra o povo de Israel, talvez ele pensou até em desistir. Talvez nesse momento no qual, quando o Senhor Deus chegou para ele e falou para ser forte e corajoso, que ele estaria com ele, talvez ele estava pensando em voltar para trás. Eu quero falar para você nesse exato momento, talvez você está pensando em voltar para trás. Eu quero falar para você, Egito na sua vida nunca mais. O Senhor Deus fala que é contigo, mas para isso é preciso nós guardarmos os mandamentos e meditar na palavra, buscar a solução para os nossos problemas na palavra de Deus. E ali ele manifesta o seu poder e o seu sobrenatural através do Espírito Santo de Deus. Jesus falou, anuncia o meu evangelho, ensinando eles a guardar também os mandamentos. Porque não adianta nós só sermos fortes e corajosos. Muitas das vezes nós planejamos algo para a nossa vida. Quem sabe na vida financeira, conjugal, familiar, ministerial. E muitas das vezes queremos fazer com a força do nosso braço, com o nosso entendimento. Mas é preciso que Deus se faça presente em nossa vida. É preciso que nós tenhamos a presença do Espírito Santo. Porque Deus prometeu. E quando nós meditamos, buscamos a sua palavra, ali ele se faz presente através da presença do Espírito Santo. Foi promessa de Deus para Josué, que estaria com ele todos os dias. E ele faria esse povo conduzir. Foi promessa de Deus também, através do Senhor Jesus, prometeu para os discípulos que estaria com eles até os dias, até a consumação do século. É promessa de Deus para a sua vida. Deus está com você todos os dias, até a volta dele, para buscar a igreja, o grande arrebatamento do Senhor. Nós não devemos nos esquecer das promessas de Deus. Talvez você tenha até esquecido de algo que Deus prometeu para a sua vida, mas Deus não esquece daquilo que Ele prometeu para a minha e para a sua vida também. Vamos acompanhar no livro de Hebreus, o que diz a palavra de Deus. Uma promessa de Deus para a nossa vida. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido. Se você puder acompanhar, você que está nos assistindo nesse exato momento, assistindo o programa Vida em Jesus, Hebreus, capítulo 13, verso 5, nós acompanharmos atentamente, nós vimos que Deus tem prometido para o seu povo. Deus tem prometido para nós. O que nos resta é acatar a palavra de Deus, é meditar na sua palavra dia e noite, para que a luta nos faça nos desviar, ou seja, seguir outro caminho, diferente daquilo que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida. Olha só o que diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 13, verso 5, na parte B. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Ei, Deus falou, Josué, seja forte e corajoso. Os outros povos, as outras nações se levantariam contra o povo de Israel. A luta tem se levantado contra a sua vida. Mas eu falo para você nesse exato momento, não tema. Porque diz a palavra de Deus, não temerei que poderá fazer o homem. Quem sabe no seu trabalho, na sua vida conjugal, Satanás tem se levantado, pessoas têm se levantado, e é uma luta que você tem travado, mas a palavra de Deus te garante a vitória. Deus falou, ei, eu estou contigo, Josué. O Senhor Jesus falou para os discípulos, ei, estarei contigo até a consumação do século. Deus está na sua vida, Deus está com você. Busque na palavra de Deus aqui, ó. Medite nessa palavra. Porque Deus, Ele assumiu o compromisso com você. Mas é preciso que você medite na palavra e tenha também esse compromisso com Deus.
para que você não venha desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e para que você venha seguir em frente, para que você não venha parar um ponto ali da sua vida ministerial, conjugal, familiar, sua vida financeira, empresarial. Se Deus prometeu algo para você, acredite que Ele é fiel para cumprir, porque Deus está na sua vida. Nós não devemos nos esquecer das promessas de Deus, mas talvez a luta se levanta contra a sua vida é tão grande que há momento que você esqueceu daquilo que Deus prometeu para você. Mas Deus está com você todos os dias. Através de quê? Através do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus falou, eu estou indo para o Pai e eu mandarei o Consolador, e esse vai ensinar, vai conduzir, e Ele tem nos ensinado a cada dia crescer mais e mais na graça de Deus. Nós, para isso, nós temos que buscar a presença de Deus através da sua palavra. Indo à casa do Senhor para ser ministrado através do Espírito Santo de Deus. E nós estamos ali na Igreja Vida em Jesus. Temos culto na quarta, a partir das 15 horas e também às 19h30. Nós temos culto também no domingo, estamos com uma campanha maravilhosa, 7 domingos de vitória, a partir das 9 da manhã, e temos também às 19h30. Busque mais de Deus, medite na palavra de Deus, busque os caminhos do Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele e o mais Ele fará. Ele prometeu, é uma promessa de Deus para a nossa vida, quando nós entregamos e nós buscamos. E aí talvez você possa falar, mas pastor, eu comecei a ir na igreja, eu comecei a meditar na palavra de Deus, mas a luta se levanta contra a nossa vida. Nós sabemos que quando nós buscamos mais de Deus, a luta vem. Mas o mais importante é que nós temos que permanecer forte, firme e corajoso e meditar mais e mais. Porque é isso que Satanás quer fazer o crente se desviar para a esquerda ou para a direita, ou quem sabe parar do seu objetivo, aquilo que você tem planejado para a sua vida. Eu falo para você nesse exato momento, não pare, continue, medite nessa palavra, venha buscar os ensinamentos através da palavra de Deus, sendo ministrado pelo Espírito Santo. Nós estamos ali na Igreja Vida em Jesus, a partir das 15 horas na quarta-feira, temos uma campanha maravilhosa, também às 19h30, e no domingo, às 9 e às 19h30. A Igreja Vida em Jesus está localizada na rua Dom Pedro I, número 1242, a 50 metros do terminal central. Busque as coisas de Deus para a sua vida, e o mais Ele fará. Não precisamos ter, ou seja, o medo vem, mas nós temos que entender que Deus está conosco. De fato, Ele nos abandonou. E a palavra de Deus fala que nem a morte, nem a escuridão, nada nos separará do amor de Deus. Deus prometeu para Josué, Jesus prometeu para os seus discípulos. Vamos acompanhar a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 35 em diante. E aí você vai entender que Deus está na sua vida. E aí você vai entender, para que nós tenhamos êxito em qualquer coisa que nós planejamos para a nossa vida, os nossos objetivos, nós não teremos êxito sem a presença do Senhor. A presença do Senhor é importante na nossa vida conjugal, familiar, ministerial, profissional, financeira. É importante nós termos a presença de Deus. Vamos acompanhar em Romanos capítulo 8, verso 35, diz assim a palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só que maravilhosa palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Nada pode nos separar. Foi uma promessa, Deus falou para Josué: eu estarei contigo. A luta não separou Josué da presença de Deus. As guerras, os dias maus se levantaram contra a sua vida, não separou da presença de Deus. Os discípulos anunciaram a palavra de Deus, muitos foram mortos, foram perseguidos, açoitados, mas não se separaram da presença de Deus, porque Deus prometeu. O Senhor Jesus prometeu para os seus discípulos, e o Senhor Jesus promete para você nesse exato momento. Seja forte e corajoso. Seja forte, nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Cristo, da sua presença maravilhosa, que se faz presente através do Espírito Santo de Deus. Seja forte, meu irmão, minha irmã. Seja forte e corajoso. Só para eu finalizar essa mensagem, vamos voltar em Josué capítulo 1, verso 9. E aí nós vamos ver, mais uma vez o Senhor Deus falou com Josué. E mais uma vez o Senhor Deus fala para você nesse exato momento. Olha só o que diz, capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor Deus é com você em qualquer lugar que você vá. Nas lutas que se levantam, nas batalhas que se levantam contra a sua vida, nos obstáculos que você tem que enfrentar. Seja forte, seja corajoso, Deus é na sua vida. Acredite, porque quem está prometendo, quem prometeu não fui eu, pastor Léo Oliveira. Foi a palavra de Deus, foi o próprio Deus que prometeu para Josué, o próprio Jesus prometeu para os seus discípulos. Isso está escrito aqui na sua palavra. É uma promessa verdadeira. Seja forte, seja corajoso. E aí você vai provar do sobrenatural de Deus na sua vida.